Vamos arrancar então aqui este primeiro painel desta conferência. Eu vou chamar aqui ao palco os nossos convidados. O Amílcar Moreira, que é professor assistente do ISEG, também a Ana Lourenço, que é professora associada da Católica Porto Business School e investigadora do SEG, e também o José Neves, que é o diretor do Homeland Security and Defense e também presidente da AED Cluster Portugal. Peço, por favor, de se sentarem. Força, João, quer? Com licença. Boa tarde. Bom dia. Bom, temos aqui Bom dia. Muito obrigado a todos por terem aceitado o nosso convite. Temos aqui um desafio difícil depois da intervenção do professor, mas já ajudou aqui para animar esta sala e dar aqui um bom mote a esta conferência. Uma das coisas que o professor disse e que vimos aqui é que somos especialistas em mudar para não mudar nada. Achei isso muito interessante, exceto quando nos obrigam, se calhar, a mudar. E a Europa vive aqui um momento o mundo vive aqui um momento em que parece que temos de mudar. E queria começar aqui pelo José e colocar-lhe aqui a questão. E tendo em conta que este painel tem aqui este ponto do financiamento da defesa, ficou claro que a Europa sozinha não tem capacidades militares para ajudar um país a defender-se. Parece que, se calhar, também para se defender a si própria também não as terá. A questão da defesa assume aqui uma especial importância nesta altura. É preciso voltar a apostar na indústria da guerra? Temos de voltar aqui umas décadas atrás? Paulo, em primeiro lugar, muito bom dia. Um prazer estar em Cascais, num colóquio em Cascais, sendo eu alguém que nasceu e sempre viveu em Cascais. E, portanto, é muito interessante, não só a questão da sustentabilidade. Para mim é complicado quando tudo foi sustentabilidade verde, até agora de repente vou falar da componente da guerra, como mencionou, e que eu gosto de evitar essa palavra. Deixe-me começar, se calhar, um pouco pelo início, e o professor Nadine falava muito da questão da visão. Quando nós criámos o cluster português de Aeronáutica, Espaço e Defesa, a nossa visão era realmente criar Portugal como uma referência internacional, e não nacional, referência internacional, nas áreas de Aeronáutica, Espaço e Defesa, criando valor, sustentabilidade, competitividade, tudo mais. E para isso definimos uma estratégia assente em 4 pilares. Um deles é a regulação. Tudo o que se faz neste setor tem que ser regulado. E é importante para o que vou dizer a seguir. Pessoas e competências, como há pouco falou o Secretário de Estado, e o Nadine também mencionou, como é que formamos pessoas capazes para trabalhar nestas áreas e como é que atraímos pessoas para trabalhar nestas áreas. É um grande desafio. Ainda penso que está na capa do Jornal de Negócios de ontem, sobre a questão da atração de talento, nomeadamente para o setor da defesa. É um desafio enorme. Porque, tipicamente, não é só o salário. É muito mais do que o salário. É muito mais o desafio de projetos é que poderemos, de certa forma, oferecer às pessoas. Eu, na semana passada, estive na Arábia Saudita, em que o meu primeiro slide tinha uma fotografia minha, em 1997, quando terminei o curso de Engenharia Aeroespacial, em que dizia, destas 30 pessoas que estão aqui, que éramos 30, mais de 15, neste caso 16, foram trabalhar para o estrangeiro e não voltaram. E muitas delas hoje não voltam pela questão salarial, mas por a questão, o trabalho que fazem fora de Portugal, seja na Airbus, seja na Agência Europeia Agência Espacial Europeia, seja noutras entidades, são trabalhos que não existem em Portugal. Portanto, não para nós, o grande não. desafio é criarmos em Portugal projetos de valor acrescentado. E está a acontecer neste momento, temos vários projetos nestas áreas. Inovação é outro dos pilares, como é que realmente desenvolvemos novas capacidades e como é que realmente desenvolvemos projetos inovadores que também faltam na Europa. Em Portugal nós estamos neste momento a desenvolver, usando o mecanismo do PRR, projetos de desenvolvimento de satélites, uma nova aeronave, de drones de grandes dimensões, que vão responder aos desafios que a Europa tem. E, por fim, um ponto muito importante que era os mercados. Tipicamente, o nosso tecido industrial é de pequenas e médias empresas com grandes dificuldades em despedir, mas mais do que isso, neste momento, é atrair. Atrair é o maior desafio, não despedir, muito pelo contrário. Mas os mercados, porque é que é importante? Porque as pequenas empresas em Portugal, como na Europa, têm muitas vezes dificuldades em ter grandes produtos, como é que os projetam para fora do país? Isso é um desafio. Ainda à sua pergunta, porque tudo isto se junta. A Europa teve, se calhar, um pouco falta de
visão e de liderança nas últimas décadas. E realmente a perda de competitividade que o professor Nadine mencionou acontece também a nível do investimento em defesa, porque de certa forma investiu-se, e bem, em outras áreas, nomeadamente na área verde. Eu no outro dia dizia numa conferência que se eu colocasse o tema defesa numa proposta para a União Europeia até 2015, essa proposta por isso simplesmente era excluída, porque na Europa não queríamos ouvir falar de defesa, porque confiávamos em outro para desenvolver. Acreditávamos que o mundo não iria andar para trás, como temos visto nos últimos anos. Pô, eu não sei se é andar para trás, mas pronto. Mas eu vou pegar as palavras do professor Nadine, que é, foi preciso um Covid na defesa, e eu acho que a questão é que na defesa o Covid nem é a guerra da Ucrânia, mas também uma mudança de presidência na administração americana, que diz, meus senhores, vocês têm que mudar o paradigma, até porque muitas vezes o que é apontado pelo Donald Trump, dos 2% de investimento em defesa, foi assinado por todos os Estados-membros da NATO. Ou seja, não foi uma obrigação, foi algo que ficou esquecido versus outras prioridades. Agora, o que eu queria mencionar aqui, Paulo, tipicamente nós falamos em despesa em defesa. Eu acho que nós temos que mudar o paradigma e pensar em investimento em defesa. Como é que em Portugal e na Europa, porque, segundo a Bloomberg, a informação da Bloomberg na semana passada, 80% do investimento em defesa na Europa 80% veio do exterior, nomeadamente dos Estados Unidos. Como é que nós pensamos em que, quando investimos em defesa, vamos criar postos de trabalho altamente qualificados? Como é que vamos criar inovação? Como é que vamos criar, inclusive em Portugal, exportações destes produtos? Mas tem de ser percepcionado como tal, tem que ser percepcionado como algo inovador, tecnológico e não, como eu disse, da indústria da guerra, mas sim uma indústria ou uma economia da defesa. Uma economia da defesa que pense em inovação, ou seja, na guerra 5.0 e não se calhar na munição. Nós em Portugal temos tido esse debate entre as munições e investimento em guerra 5.0. Eu prefiro a guerra 5.0, que garantidamente terá mais valor acrescentado. E nós já temos exemplos, temos empresas portuguesas a exportar, neste momento, uma de Cascais, a Optimal, está no DNA, e, portanto temos instalações enormes, portanto já tem uma dimensão. Temos a Tekever, que está a exportar também para a Ucrânia. Portanto, já temos bons exemplos de empresas nacionais que se posicionam muito bem lá fora. Havia um artigo ontem internacional em que a Boeing está a vender a sua empresa de drones e dos candidatos diziam a Tekever, incrivelmente. Portanto, há 5 anos ninguém pensaria nisso, não é? Agora, desafios é que nós temos pela frente. Realmente, como é que não só mudamos o paradigma, temos feito algo muito importante do cluster, que é como é que articulamos a nível nacional os diferentes atores, a indústria, o governo e as Forças Armadas, e é o que temos que fazer a nível europeu também. Articular os diferentes atores, deixe-me só dizer este ponto, entre os diferentes países, porque tipicamente nós pensamos em soberania nacional e não pensamos em soberania europeia. E essa é a grande diferença entre a Europa e os Estados Unidos. Os Estados Unidos pensam numa forma global e têm um investimento em defesa enorme, mas a Europa também tem um investimento em defesa enorme se o consolidarmos todo num só. É superior ao da Rússia e da China. Só que é fragmentado e, portanto, cada país pensa da sua forma. Nesta fase da economia, neste contexto, não podemos efetivamente olhar para a economia da defesa como sendo a portuguesa, tem que ser a europeia. E o investimento, e agora queria introduzir aqui o Amilcar, que é o investimento que é necessário fazer, também tem de ser europeu. E eu ontem estava a olhar para o tema e estava a recordar-me do pós-pandemia, da necessidade de um plano de recuperação que acabou por surgir, um PRR, e a minha questão é se nós precisamos de um PRR do pós-guerra, ou seja, para ajudar a financiar esta necessidade de investimento na defesa. Obrigado, Paulo. Já, muito obrigado pelo vosso convite. Vamos ver. Eu acho que nós precisamos de liderança europeia. Primeiro. Antes de tudo. E mais do que liderança europeia, governança europeia. Vamos pegar aqui nas palavras do Nadine, que agradeço, foi uma toca absolutamente fabulosa. E enquanto nós não tivermos isso, nós não vamos poder fazer este planeamento a nível europeu. Claro, parece-me que está a haver conversações nesse sentido, de se criar um instrumento como foi o PRR europeu, mas para a área da defesa. Há muitos obstáculos a que isso aconteça. Não vamos ser não é consensual, naivos, não vamos ser ingênuos. E não é só isso, é que a questão, o Adam Tooze produziu esta semana um podcast fabuloso sobre este assunto, que é quando estamos a falar de uma economia de defesa ou de uma nova estratégia de defesa, nós não podemos estar só a pensar em armamento, equipamento.
temos que pensar infraestruturas. Ele dava um exemplo fabuloso que era a Alemanha, durante anos, todas as linhas de ferro estavam sinalizadas para se podiam ser utilizadas para transporte militar, porque é assim que se faz o transporte de tanques. E que neste momento o grau de degradação dos caminhos de ferro alemães significa que com muita dificuldade a Alemanha conseguiria transportar uma brigada de tanques de uma ponta do país ao outro. Agora pensemos nisso a nível europeu e das debilidades da infraestrutura, por exemplo, de transportes europeias. E de como é que nós resolvemos isso? Nós andamos aqui há 30 anos por causa da bitola ibérica, não bitola ibérica, não saímos disto. Pensemos infraestruturas de energia. Nós temos uma barreira nos Pirineus que impede que, por exemplo, países, o que neste momento é um grande pool de A produção. Ibérica não consegue fazer passar a energia renovável que gera para o resto da Europa, mas também por interesses, se calhar, de outros países, de França. Portanto, esta nova direção estratégica precisa de infraestruturas, precisa de equipamento, precisa de energia, precisa de fornecimento de matérias-primas, onde é que as vamos buscar, quais são os nossos parceiros, e precisa de uma coisa que vamos pegar aqui, que é algo que vocês já falaram, que é este redirecionamento da economia europeia para esta área significa uma coisa, uma realocação profunda de capital humano em sociedades extremamente envelhecidas, como são as europeias, à exceção da Europa de Leste, neste momento. E isso significa, por exemplo, pensem na ideia do serviço militar obrigatório. Porquê é que era possível serviço militar obrigatório no pós-guerra? Porque a demografia permitia a entrada de grandes coortes de jovens no mercado de trabalho consecutivamente. E, portanto, que enviássemos uma parte para o serviço militar obrigatório, evitando a sua entrada no mercado de trabalho, as economias não sofriam muito com isso. Neste momento, isso já não é possível. Não é simplesmente possível. Ou então temos de fazer uma decisão, por exemplo, os Estados Unidos fizeram, que é, ok, vamos trazer imigrantes, se lhes dermos o serviço militar obrigatório, eles ficam como se ganham o direito de cidadania e nós integramos. Mas bom, sugerir isto no atual contexto europeu é um bocadinho complicado. Mas a questão é, e a intervenção do Nadim, para mim, eu gostei mesmo muito, porque menciona uma coisa fundamental, que é, não vamos pôr em termos disciplinares, eu falo de liderança, de gestão, eu venho mais da área das políticas públicas, eu falo de um problema de coordenação e de governança também. Ou seja, nós precisamos de um modelo de governança que potencie esse redirecionamento. E neste momento ele não existe. E não existe e enfrenta obstáculos adicionais muito fortes. Porque neste momento a regra da unanimidade na União Europeia bloqueia qualquer possibilidade de nós, tendo em conta que temos agentes encobertos, vamos chamar-lhes assim, dentro do espaço da União Europeia, que vão bloquear qualquer progresso institucional nos termos atuais dos tratados. O Macron tem sido extremamente inteligente nisso. A criação do que ele chama a Comunidade Europeia Política, que expande as fronteiras da cooperação europeia para além da União Europeia e cria a base de um novo modelo de governança europeia paralelo que pode ser usado para ultrapassar os atuais bloqueios, é extremamente interessante, mas vamos ver o que é que diz a liderança alemã. Mas eu acho que tudo isto, o dinheiro encontrar-se-á com certeza. O problema é a governança política. Ana, o dinheiro encontra-se de certeza. Há dinheiro para financiar, dinheiro verde para financiar esta indústria da defesa. Já não vou usar guerra, vou usar defesa. Obrigada pela pergunta e obrigada também ao Negócios pelo convite. Há dinheiro? Olha, não lhe sei dizer. Não lhe sei dizer porquê. Quando me convidaram para estar aqui e eu olhei para o tema, pensei, ok, financiar defesa, transição verde e o Estado Social. Num país que é pobre e que tem 3 desafios deste tamanho, um deles algo inesperado. Isto a propósito da defesa, estava aqui a sorrir para dentro
a pensar o Amílcar a falar dos carris para os tanques, eu a falar que moro no Porto, demoro 2 horas e meia a chegar a Lisboa com troços de 30 km por hora ali a alguns em Espinho. Já está quase. Está Vamos ver, prometido. vamos ver. Mas, de facto, fiquei bastante ansiosa com o tema do painel. Portanto, como é que nós financiamos estes 3 gigantes temas? Portanto, financiamos defesa, financiamos um tema como este de tornar o nosso planeta um planeta onde os nossos filhos e os nossos netos possam viver sem terem problemas de saúde, por exemplo, como dizia o Nadim. E como é que conseguimos fazer isto tudo mantendo um modelo de Estado que é um Estado que procura assegurar a dignidade de todos em sociedade, que procura que tenhamos uma confiança que nos ajuda na coordenação entre nós todos e que também nos motiva para alcançar os objetivos. Como é que se consegue fazer tudo isto? E nesse sentido, a intervenção do Nadim, que eu também tenho que dizer que foi inspiradora, como agora se diz, não é? Inspiradora neste sentido. Qual é que é a visão que nós temos para, dentro destes 3 grandes desafios, tomarmos decisões que implicam escolhas? Porque se nós não temos meios para financiar estes 3 gigantes temas, há aqui escolhas que vamos ter que fazer. E se calhar há escolhas que vamos ter que fazer dentro de cada um deles, com a dificuldade que o mundo é complexo e nós não conseguimos fazer escolhas num destes temas que não afetem os outros 2, porque os 3 temas estão interrelacionados. A grande dificuldade que eu senti ao preparar esta grande questão foi mesmo esta de pensar que o tema da sustentabilidade, para mim que sou jurista de base, a minha base é o direito, eu olho para a sustentabilidade num primeiro momento como um tema de justiça entre gerações, porque as decisões que nós estamos a tomar hoje vão implicar com os direitos e os deveres, mas muito, neste momento, olhar muito para o tema dos direitos, os direitos das gerações futuras. E nós, de alguma maneira, e agora ligando com o tema da governança, nós, de alguma maneira, na maneira como nós distribuímos poderes e competências nos órgãos que tomam decisões, não temos muito a voz, de alguma maneira, daqueles que são os mais novos e que vão ser aqueles cujos direitos vão ser afetados pelas decisões que nós estamos a tomar agora. Eu acho que um dos grandes desafios que nós temos é mesmo um desafio de escolha de prioridades. Não dá para ir a todas. E algumas das escolhas vão ser escolhas duras para aqueles que preferiam que as escolhas fossem outras. Mas ou nós conseguimos definir as nossas escolhas que são definidas em função de uma visão que é uma visão coletiva, porque esforços individuais não nos vão levar lá. E aqui também volto ao tema que o Nadim explorou, que, reparem, a sustentabilidade é um investimento de longo prazo e não é um investimento de uma geração. São as tais mudanças pequeninas que requerem de nós uma disciplina enorme e que são quase diárias. A cada dia eu vou mudando um bocadinho, mas são de longo prazo, nem sequer é médio, são de longo prazo. É preciso uma enorme disciplina, é preciso fazer escolhas e por isso eu acho que de facto há um desígnio moral, como dizia. Há um desígnio moral aqui, não pode ser apenas numa ótica de compliance e controle, de eu vou fazer porque a regulação europeia me obriga, porque há uma due diligence de sustentabilidade, porque eu para ter a certificação X tenho que o fazer, ou seja, numa ótica muito de responder aos incentivos que me são colocados. Eu acho que há de facto um desígnio moral aqui, que é o de pensarmos que a seguir a nós vêm gerações que vão ter que lidar com aquilo que nós estamos a fazer hoje. E, portanto, temos que ter aqui uma ótica de alguma justiça entre as gerações. E fico-me por aqui, porque, de facto, para responder à sua pergunta, não faço ideia. José, queria lhe perguntar, e
nesta economia da defesa também há muita transição para o verde. Que exemplos tem desta integração da sustentabilidade numa indústria, numa economia que não é tão associada a isso? Sim. Paulo, só um minuto, só pegando ali um pouco nas palavras da Ana, sobre um ponto que é, a Ana disse, com os esforços individuais não vamos lá. Agora imagine num cluster em que temos 150 entidades, em que muitas delas competem, muitas vezes para conseguirmos alinhar prioridades é complicadíssimo. Mas na realidade, quando todos vemos uma visão que todos juntos iremos lá, é muito importante. Ou seja, colocar todos a trabalhar em sincronia é um desafio enorme, um desafio do cluster, mas as pessoas tiveram que pensar de outra forma. Nós não vamos conseguir competir a nível nem europeu nem global se não estivermos juntos. Então o desafio realmente, às vezes, precisamos de umas chapadas na cara, se calhar, para dizer, temos que acordar, temos que nos reunir, temos que nos articular, porque senão não conseguimos chegar lá. Sobre a sua pergunta, Paulo, 2 pontos muito importantes. Há o que se chama o Green Defense, que é tudo o que é verde na área da defesa. É algo complicado. Porquê? Porque os equipamentos de defesa foram 30, 40, 50 anos. Nós, neste momento, temos aeronaves como o B-52, foi desenvolvida pós-guerra de Vietnã e que ainda voa. Como é que podemos olhar para essas aeronaves como sustentáveis? Do ponto de vista do cluster, nós desenvolvemos um roteiro estratégico para o segmento aeronáutico, onde um dos pilares é realmente a sustentabilidade. Aliás, o atual Ministro das Infraestruturas, que foi vereador aqui da Câmara de Cascais, lançou recentemente a Aliança ASA, a Aliança para a Sustentabilidade do Setor Aeronáutico, onde foca-se muito na questão da sustentabilidade, como é que o setor aeronáutico pode ter uma pegada mais ecológica. E porquê, novamente? Por uma questão que preocupa quem fabrica aeronaves e preocupa as companhias aéreas, que as novas gerações olham para a sustentabilidade como nós não olhamos e olham, se calhar, para quais são as emissões carbónicas que vão emitir durante uma viagem de turismo até à Grécia. E se calhar isso é uma preocupação para as companhias aéreas, um pouco como o vereador, o vice-presidente da Câmara mencionou, temos que olhar a antecipar passos. E esta é a antecipação. Portanto, o que é que se está a trabalhar? Em que haja uma redução significativa das emissões carbónicas até 2030, utilizando as aeronaves atuais, mas com outras formas de combustível. Temos um novo mercado a surgir, que é o mercado do SAF, Sustainable Aviation Fuel, que é um tema por si só. Ou então temos uma visão mais longo prazo, de 2050, em que, se falarmos, por exemplo, com o presidente da Airbus, ele foca muito na questão do hidrogénio, mas que implica uma revolução em tudo o que é aeronáutica. Novas aeronaves, novos motores, novas formas de conservar o combustível, inclusive a nível em Portugal, que é algo que também foi mencionado pelo atual Ministro das Infraestruturas, um aeroporto com pegada zero. Ou seja, como é que introduzimos todas essas revoluções. E daí nós temos criado este roteiro com planeamento até 2033 de investimentos que chegam à ordem dos 1.000 milhões de euros por parte da indústria portuguesa, a nível de prioridades, a utilização de inteligência artificial, a utilização de tecnologias quânticas, mas a utilização de Advanced Air Mobility, portanto, veículos elétricos para transporte de pessoas. Como é que tudo isso se pode sincronizar num ecossistema que, novamente, volto ao início, tem que se capacitar com novos produtos, com novas tecnologias e, ainda mais importante, com mão de obra qualificada. E, novamente, voltamos sempre à base, que é como é que atraímos pessoas para estas áreas, como é que atraímos pessoas portugueses que estão fora e estrangeiros que estão fora de Portugal para virem trabalhar por Portugal, porque realmente temos falta de recursos humanos nestas áreas. Aliás, qualquer empresa que trabalhe nestas áreas vai ao portal, ao site dessas empresas e vê, estão à procura de recursos humanos em vários pontos, não estão à procura de uma pessoa, estão à procura de várias pessoas. Mas também é porque a urgência também nos apanhou aqui um bocadinho desprevenidos, ou não? Não, pós-Covid tudo andou muito mais rápido, concordo plenamente. Pós-Covid temos prioridades bastante mais a surgir muito mais rápido, mas no nosso setor o PRR tem sido um dinamizador enorme. É um farol mesmo de desenvolvimento de futuro. E nós no PRR, quando desenvolvemos uma nova aeronave, que nunca foi feita em Portugal, uma aeronave de transporte de pessoas, está a ser feita. Quando desenvolvemos satélites, foi colocado agora, em janeiro passado, o primeiro satélite comercial português no espaço. E agora estamos a desenvolver outros satélites. Portanto, é toda uma revolução que está a acontecer neste setor, o que é interessante porque
passamos a ter em Portugal o que nós não tínhamos no passado, que era OEMs, portanto, empresas realmente que podem entregar valor acrescentado e produtos finais a Portugal. E, acima de tudo, que os exportem. Por isso é que os bons casos que há pouco mencionei, o Timol de Cascais, Tequebra, são importantes para guiarem as outras empresas. Ok, é possível fazer em Portugal. Como é que queremos uma cadeia de... Agora o grande desafio para nós, como é que queremos uma cadeia de fornecimento nacional que realmente, se houver uma empresa portuguesa a perder um contrato, digo, olha, não é esta empresa que está a perder, é esta cadeia de fornecimento que está a perder. Que é um pouco o que em França faz. Só um ponto final para terminar. Quando olhamos para uma cadeia europeia, temos que pensar que, e muitas vezes pensamos, ok, temos que comprar mais europeu, que é o que, quando falamos em defesa, fala-se muito de comprar mais europeu. Eu digo, comprar mais europeu com uma cadeia de fornecimento europeia. Ou seja, que se estruture, que haja os diferentes países a participarem neste esforço de desenvolvimento europeu e não só ao... Criar essa sinergia, não é? E não, exatamente, não ficar tudo centralizado no centro da Europa. Amílcar, já percebemos que aqui nesta economia da defesa há sustentabilidade, mas são tudo investimentos avultados. E por parte, muitas vezes, dos Estados. Como é que fica aqui o Estado Social no meio disto? Imagino que estejam todos a pensar nas palavras do Mark Rutte. E na resposta do... Obviamente, aquela Primeiro-Ministro. posição é o sonho molhado de Mark Rutte, que é acabar sempre com as despesas sociais, não é? Já nós, em Portugal, temos experiência com o senhor, devíamos tomar um bocadinho com uma pitada de sal tudo o que ele diz. Vamos ver. Há um trade-off entre welfare e warfare. O que a evidência nos diz é que não necessariamente. Há um paper muito interessante sobre o desenvolvimento do Estado de Providência no século XX, na segunda metade do século XX, sobre qual o papel da Guerra Fria na expansão dos Estados de Providência modernos. E que os Estados de Providência foram uma forma de legitimação do modelo político que emerge na Europa na Segunda Guerra Mundial e da variante social-democrata, nomeadamente naqueles países que estavam mais próximos da Rússia e do Bloco de Leste, e que o modelo social-democrata era uma forma de legitimação política daquelas democracias relativamente a um modelo económico e social muito igualitário que vinha da Rússia comunista, da União Soviética comunista. Okay? Portanto, nesse sentido, a existência de um conflito latente na Europa foi o motor da expansão do Estado de Providência. Portanto, não é necessariamente um trade-off. Olhamos, obviamente, em caso de conflito ativo, isso acontece. Obviamente, em caso de guerra, obviamente, as despesas sociais descem. Portugal foi um exemplo exatamente do contrário no 25 de Abril. A expansão súbita do Estado de Providência no pós-25 de Abril só acontece porque há o espaço fiscal deixado pelo fim da Guerra Colonial. Porque se não havendo esse espaço fiscal, não havia possibilidade de expandir tão rapidamente a despesa social como aconteceu naquele período. Também temos de pensar que não há necessariamente um trade-off imediato. Nós temos países, olhamos para a União Europeia, temos países, por exemplo, em que se associa muito o caso grego, que é um caso que gasta muito em despesa, um dos países que mais gasta em despesa na Europa, e isso é apontado como sendo uma das razões pela qual o Estado de Providência grego é mais rudimentar. Mas temos também o caso da Finlândia, que é um dos países que também mais gasta em defesa e tem um Estado Social muito sólido, mesmo que tenha reformado. Portanto, não há necessariamente um trade-off entre os dois elementos. E temos de pensar numa coisa que é a seguinte, que é, às vezes, o Estado de Providência é o que permite este tipo de estratégias. Vamos pensar numa coisa que é... Vamos pensar num acontecimento ou uma reforma já muito antiga. Foi a GI Bill. Eu não sei se vocês conhecem o que é a GI Bill. A GI Bill foi criado nos Estados Unidos imediatamente no pós-guerra para dar aos soldados que participaram na Segunda Guerra Mundial o acesso grátis à universidade, quer aos soldados, quer aos filhos desses soldados. Isso depois foi complementado com cuidados de saúde aos militares. E isso foi uma das fontes da estruturação do Estado de Providência americano. Foi o GI Bill. Portanto, esta ideia de que nós pensamos, agora vamos ter de dedicar tudo para a Europa. Não. Aquele exemplo que eu dava, por exemplo,
O que é que nós fazemos, por exemplo, para assegurar que temos jovens a ir fazer o serviço militar? Criamos-lhe facilidades de entrada na carreira no setor do Estado. Isso também é uma forma de proteção social. Ou seja, nós, se queremos... Eu não vejo as duas coisas como antitéticas. Acho que temos de explorar as complementaridades que funcionam e também reconhecer que o Estado, vamos falar no caso português, pois que há limites ao trade-off. Portugal tem uma das constituições que mais protege os direitos sociais a nível dos países avançados. Mas, de longe, isso está estudado, o grau de proteção dos direitos sociais na Constituição portuguesa é muito significativo. Muita da despesa social que nós temos é despesa social que eu chamo estrutural. Ou seja, que nós não podemos cortar. Porque é em pensões. Grande parte, mais de 80% da despesa social é em pensões. Portanto, esta ideia de agora vamos estar a cortar a despesa social... Ok, quero ver quem é que vai conseguir cortar pensões neste país. Politicamente ou constitucionalmente. Portanto, e vamos ver pelo outro lado outra vez. Uma economia baseada na defesa, na transição verde, são economias de forte pendor industrial. Ou seja, voltamos a entrar no domínio da política industrial. As políticas de Estado Social forte que protege os investimentos das pessoas em qualificações que possam ser utilizadas neste tipo de economia só é assegurado pelo Estado Social e pelas proteções que nós damos ao emprego, pelas proteções que damos na área da saúde. Algo que não fazemos, que é assegurar habitação para todos, para que eles possam fazer esses investimentos. Tudo isso é o Estado Social. Portanto, pensar no Estado Social como um custo neste trade-off, não. Na realidade, o Estado Social é uma alavanca para uma estratégia de sucesso de políticas industriais que investam neste tipo de... Para terminar, o nosso tempo já chegou ao fim, mas Ana, queria só perceber se vamos criar aqui um Estado Social tão pesado que se torne insustentável. Se vamos criar um Estado Social tão pesado, assim, não podemos criar algo que seja insustentável, não é? Nós temos que ter algo que seja sustentável porque queremos continuar por aqui e que as próximas gerações também cá estejam. O que, de novo, significa que temos escolhas para fazer. Temos escolhas para fazer, prioridades para definir e uma visão para termos coletiva para estarmos todos a rumar no mesmo sentido. Algumas das escolhas que se calhar vamos ter que fazer vão ser escolhas pouco simpáticas. E vão ser escolhas difíceis. Um pouco como fazia a família do Nadim, que guardava os tais 15% para um plano de aforro. Com certeza que, em alguns meses, teria sido mais simpático guardar só 10% ou guardar só 5%. Mas foi uma escolha. A escolha, no início de vida, de facto, não deve ter sido uma escolha fácil, mas foi uma escolha que compensou. Eu acho que é fundamental... E às vezes o sentimento que tenho é que não estamos todos sintonizados com esta necessidade de não dá para ir a todas. E, portanto, nós queremos ter uma defesa da Europa face a este clima de incerteza que temos agora. Queremos manter o nosso nível de pensões, queremos poder apoiar políticas públicas na habitação, na saúde, queremos poder apoiar o aumento das energias renováveis e do seu consumo, diminuir a emissão de CO2, termos os investimentos em caminhos de ferro, a economia circular a funcionar, a conservação dos recursos naturais. Portanto, tudo isto dentro destes 3 desafios que nos foram colocados. E só são 3, porque ainda temos outros que podiam estar aqui. Portanto, no final do dia, o que nós temos todos como coletivo que definir são estas prioridades e aquilo que nós próprios estamos dispostos a fazer por elas. Porque esta ótica de, como dizia há pouco, de resposta à regulação, é uma ótica muito top-down. A regulação estabelece, as regras do jogo estão aqui e nós respondemos. Mas nós sabemos que não é assim. E, por exemplo, sabemos que a Constituição define um conjunto de direitos sociais e é verdade que é foi uma das mais progressistas, mas isso é law in books, é o que está escrito na Constituição. Outra coisa é o law in action, é como é que depois nós atuamos dentro daquele quadro das regras que foram definidas. E eu volto ao tema. Eu acho que temos
que ter uma perspectiva das escolhas que queremos fazer, das prioridades em cada uma das áreas, pensar na interação que essas áreas têm e, coletivamente, estabelecer uma visão para onde é que nós queremos chegar. Porque, senão, temo que dispersamos os nossos esforços de uma forma tão fragmentada que daqui a 10 anos estamos outra vez aqui nesta belíssima Casa das Histórias a discutir que tudo mudou pouquinho para que tudo fique na mesma, como no Leopardo. Muito bem, muito obrigado aos três por esta meia hora. Muito obrigado.